Márcia, Diva, Vicentina. Bem, vamos iniciar a nossa live de hoje. E hoje, sendo a parábola dos talentos, que nós vamos dar uma estudada, uma refletida sobre ela. E como sempre fazemos, nós iniciamos com a oração ou uma prece no início dos nossos estudos, rogando as forças superiores da vida, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso médico e orientador maior, amparo e bênçãos. E no final do estudo, a gente também buscamos agradecer, porque muitas vezes nós lembramos de pedir, mas temos memória muito curta no sentido de agradecer o amparo, o auxílio, as bênçãos recebidas e que nós recebemos todos os dias. É assim, como sempre fazemos, vamos então iniciar buscando a prece e a oração. Deus, nosso Pai, Jesus, divino médico e orientador de todos nós, nesses instantes em que nos preparamos para mais um estudo do Teu Evangelho, aqui reunimos e reunidos, Senhor, pelas vias da tecnologia, vos pedimos as Tuas bênçãos em favor de todos os corações que se reúnem nestes instantes, nestas horas, para o estudo, a aprendizagem, para a reflexão em cima das Tuas orientações, daqueles conhecimentos que Tu nos legou já há 2000 anos. Senhor, que as Tuas bênçãos envolvendo a todos nós, nos fortaleça e que possamos nós outros nos encontrarmos dentro daquele clima espiritual, psicológico e emocional para recebê-las, guardar com carinho em nosso coração e estarmos aptos para sermos auxiliados, ajudados no entendimento, tanto quanto também na transmissão daqueles conhecimentos relevantes e de que carecemos para promover as transformações de que necessitamos. Lembrando daqueles corações que nos cercam, pedimos em favor deles, bem como daqueles que também que acorrem nesses instantes, se juntando a nós para o estudo e a aprendizagem. Também, igualmente, não poderíamos deixar de esquecer daqueles corações mais rebeldes, mais rebelados, que jornadeiam conosco dentro daqueles processos de aprendizagem e crescimentos mais complexos e difíceis, rogamos também a favor deles. E nesta hora, lembrando dos entes queridos, familiares, conhecidos e amigos que estão estagiando por momentos mais difíceis e complexos da sua jornada, seja no campo emocional, psicológico, ou mesmo no seu cosmo biológico. Abençoe esses corações, os fortaleça, para que eles possam, Senhor, poder aferir destas circunstâncias aquelas lições preciosas, a sua conscientização, a sua harmonia e ao seu crescimento. Dentro desta pauta, rogamos por toda a humanidade e por todos que aqui nos reunimos e nos dispomos à aprendizagem e ao crescimento. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, minhas amigas, como dissemos, hoje é a parábola dos talentos. Então, nós vamos compartilhar com vocês aí um slide que nós fizemos. Um slide, assim, simples, sem maiores complexidades, só para a gente poder ter um campo aí de... Agora eu tenho que achá-lo aqui. Aqui, apresentação de slides. A gente poder aí acompanhar aí
as passagens. Ui. Estava na janela errada. Estão recebendo aí? Não? Apareceu? Isso. Então, hoje, nós vamos estudar aí a parábola dos talentos e, durante o estudo, se surgir alguma dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer, é só abrir o microfone. Ou, se não, quanto a Diva, por exemplo, que gosta de participar lá para o WhatsApp, é só postar lá no WhatsApp que nós aqui lemos aqui. E temos também um chat. Aí embaixo aí na tela aparece aí do lado do telefone vermelho e da câmera azul e microfone azul, do lado direito tem primeiro aí um íconezinho do balãozinho, que é o chat. É só manifestar aí ou levantar a mão, qualquer coisa, a gente dá a palavra para vocês e vocês expõem aí o que vocês gostariam de, tanto nos terrenos da dúvida ou de alguma observação, de alguma colocação, ou pergunta, seja o que for, que vocês sintam a necessidade. Muito bem. Antes de nós iniciarmos propriamente o estudo da parábola dos talentos, gostaríamos de trazer 2 esclarecimentos para vocês. Uma é a respeito da parábola do semeador, que nós vimos há 30 dias atrás. Eu acho que na última live foi a questão lá das maldições, né? Isso mesmo, a questão das maldições. Bom, naquela oportunidade da parábola do semeador, nós gostaríamos de fazer um esclarecimento melhor, uma colocação melhor sobre o que dissemos. Porque nós temos aí, na parábola do semeador, nós vamos ter três aspectos, que é da semente, do terreno e do semeador propriamente dito. E nós nos referimos que nós também somos sementes. É uma verdade, mas nós somos sementes enquanto portadores das sementes, porque nós trazemos em nós sementes. E, ao mesmo tempo, nós também somos semeadores dessas sementes. Então, uma pergunta que nós devemos fazer, né, qual é a qualidade das nossas sementes? Em relação ao Criador, quer dizer, em relação a Deus, Deus como grande semeador, nós somos as suas sementes. Então, nós somos sementes da divindade. E realmente existe esse aspecto mesmo. A gente abordou lá na live, lá naquele dia, naquele momento lá. Bem, portamos sementes também na condição, isso que nós acabamos de falar, de agricultores ou semeadores. Portanto, aqui há que se perguntar a si mesmo, além de, como eu falei, a gente se perguntar qual tipo de semente nós temos, nós portamos, também a gente tem que se perguntar qual tipo de semeador eu sou. Porque nós somos semeadores. Então, veja bem, qual tipo de semeador eu sou? Sou um semeador mais consciente? Sou um semeador totalmente inconsciente? E dentro desse aspecto, dentro desta pauta, dentro destes elementos, vai fazer uma grande diferença na semente que eu esteja semeando. E também na forma como estou semeando, porque se eu estou nos terrenos da inconsciência, se eu sou um agricultor inconsciente, eu não vou saber quando semear, o quê, qual a época, qual o momento, qual o instante, e nem qual é a qualidade da semente que eu estou semeando, porque tudo isso vai perpassar por mim nos terrenos da inconsciência ou do não saber. E isso vai gerar complicações, e pode gerar complicações. Então, mesmo que a minha semente seja boa, que eu esteja semeando uma boa semente, mas dentro desta pauta de inconsciência, eu, enquanto semeador, não vou tirar proveito dela. Mas Deus, como grande semeador, como grande agricultor, que age na criação e ajuda as suas criaturas através de nós, ele não vai deixar de ajudar o outro
porque nós nos encontramos numa pauta de inconsciência, de forma alguma. E Deus não olha isto, ele vê a possibilidade. Bom, o assunto é bem mais extenso, bem mais complexo, mas não é o foco do estudo de hoje. Então, nós vamos ficar por aqui por enquanto, mas esse assunto pode ser muito mais estendido, pode ser muito mais analisado, bem refletido, com mais acuidade. Ou seja, aqui nós estamos dizendo qual a qualidade das sementes que eu estou distribuindo, ou seja, eu estou semeando, qual a qualidade das sementes que eu trago em mim, que eu porto ou que eu estoco, porque nós também funcionamos como armazéns. O agricultor, ele tem um armazém onde ele vai estocar as suas sementes. Então, enquanto semeador, nós também podemos ser vistos na condição de armazém. E qual a qualidade dessa semente que eu tenho? Certamente que todos temos sementes, melhores e piores. Muitas delas carunchadas, ou seja, portadoras de carunchos, outras estão com fungos ou com larvas. Então, essas sementes são inadequadas. Nós deveríamos destruí-las. Ou, nas palavras do Evangelho, passá-la pelo fogo. E é muito interessante isso, porque o fogo é um elemento transformador. Então, quando o Evangelho coloca para nós que nós devemos passar pelo fogo, é nesse sentido, de transformação. A gente deveria transformar essas sementes. E outro detalhe é qual dessas sementes que eu estou distribuindo. Estou distribuindo as melhores sementes ou as piores? Então, portanto, consequentemente, em certa medida, todos nós somos semeadores. Aí, e vai entrar dentro daquela pauta que eu falei, de qual tipo de semeador eu sou. E nesse aspecto nós devemos lembrar que Jesus é o semeador por excelência, pois as sementes que Jesus distribui, todas são de luz e de verdade. Então, Jesus não distribui sementes ruins, nós sim, devido ao estado que nós nos encontramos de inconsciência, de imperfeição, e as nossas sementes não são adequadas. E, obviamente, que como você planta, a planta cresce, nós também somos herdeiros desse plantio. Isso é o que a doutrina espírita vai chamar de causa e efeito. Ou seja, a semente é a causa, ela vai produzir uma árvore. Mas se a semente é ruim, essa árvore também vai ser ruim, não vai ser uma boa árvore. E os seus frutos também não vão ser bons. Ou seja, as consequências não vão ser boas. Ou seja, causas ruins vão dar más consequências. Para que eu tenha boas consequências, consequências de bem, de luz, as causas também têm que ser proporcional, têm que ser adequadas, porque senão não dá. Um outro ponto que nós gostaríamos de trazer, aí já sobre a live de 15 dias atrás, que é sobre as maldições. E dentro desse aspecto, nós vamos replicar apenas o versículo 5 do livro do Êxodo, para não ficar muito extenso, porque, na verdade, essa passagem ela é composta de 2 ou 3 versículos, algo assim, precisamente nos 2 versículos. É o 5 e o 6. Mas, para a gente não ficar muito extenso, muito longo, vamos concentrar no versículo 5, que é o mais importante. E eu tinha colocado na live lá de que tem Bíblia, tem traduções que vai colocar aqui, onde fala aqui, até a terceira e quarta geração. Na verdade, isso está incorreto, essa tradução aqui não é adequada, que onde vai, na verdade, aqui seria na terceira e quarta geração. Nós trabalhamos isso, explicamos lá, então não vamos entrar muito em detalhe nessa questão. O que nós gostaríamos de colocar é o seguinte: nós procuramos a nossa Bíblia, e nós temos aqui umas 10 Bíblias diferentes, com traduções diferentes, e eu não sei, porque como são 10, eu fui espalhando isso pela casa e fiquei com preguiça de olhar em todos os lugares, e as que eu vi está nessa mesma tradução aqui. Então, nós recorremos à internet. E a maioria das traduções da internet está desta forma, até a terceira e quarta geração.
E isso, porque tem várias traduções, né? Tem João Ferreira Revista, João Ferreira Atualizada, João Ferreira na linguagem de hoje, na linguagem moderna. São várias traduções. E me pareceu que havia uma discrepância entre essas traduções que encontrei na internet e na que está no livro em papel. Daí onde eu quis encontrar a Bíblia em papel para poder ver lá se havia realmente diferença, mas aí a Bíblia que eu queria mesmo encontrar, não encontrei, aí foi assim, aí eu tive que revirar, fazer muita bagunça, revirar muito, acabei desistindo. Bom, então no Êxodo, da maioria das traduções, está aqui como nessa primeira passagem aqui. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Mas isso aqui já é decorrente do capítulo 4, como eu falei, essa passagem são uns 4 ou 5 capítulos, versículos, mais ou menos. Porque aí que vem a passagem central, a questão central. O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, é como eu já falei lá, essa tradução aqui, até não é a melhor. Aí procurando, eu fui encontrar a tradução melhor na versão da católica. Foi incrível. Na versão católica, encontrei uma versão melhor, uma tradução melhor a esse respeito. E, por incrível que eu pareça, na hora que eu fui copiar aqui, ainda copiei errado. Porque não é essa a tradução aqui, não. Aí eu repliquei a tradução de cima. Mas está aqui na católica lá, não é essa a tradução. Mãe, agora fica. Agora eu até esqueci lá a tradução na Bíblia Católica. Entre que olhar lá. E na versão das Testemunhas de Jeová, está assim: não se curve diante delas, nem a sirva, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva e traz punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração daqueles que me odeiam. Não está uma tradução muito adequada, mas pelo menos está um pouco melhor. Já na tradução Reina Valera, que é uma tradução espanhola, é a melhor de todas. Ele coloca assim: não te inclinarás a elas, nem as honrarás, porque eu sou Jeová, teu Deus, forte, ciumento, ou zeloso. Na verdade, zeloso em espanhol também é ciumento, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, sobre os terceiros e sobre os quartos, aos que me aborrecem. Então, na verdade, essa questão toda aqui é que não é até a terceira, mas é na terceira e quarta geração. E nós explicamos isto lá em nosso estudo que nós efetuamos na live passada. Bom, e sobre esse assunto, nós conhecemos uma família em que o filho ele renasceu, né, como sobrinho de si mesmo. Foi muito interessante. Era o irmão mais velho, a pessoa teve o filho, ele veio depois ela teve outros filhos, mas ele veio a óbito. Aí, mais na frente, ele acabou nascendo do irmão dele. É muito interessante, mas já não vai trazer. Em 78 e nasceu em 90. Ele inclusive faleceu de acidente, né? O acidente foi em 78. Estava de bicicleta, o ônibus veio. Aí pegou ele e morreu. Ficou os dias internado, morreu. Aí, isso foi em 78. Quando chegou nos anos 90 e poucos, aí ele renasceu do irmão. Muito interessante. Então, por isso a gente vai colocando aqui que essa questão não é até a terceira, porque até a terceira suporia, né, que o espírito possa nascer como filho. Não tem como jeito ele nascer de filho. Eu sou o pai. Não tem como eu nascer do meu filho. A não ser que essa reencarnação seja muito rápida. Pode até acontecer. Pode ter, aliás, até existem casos assim. Chega lá e volta. Não é que. Não, depende de muitos fatores, né, de muitas questões. Né? Por isso que na passagem da Bíblia vai colocar, né, inclusive assim, nos filhos, né,
Isso pode ocorrer, mas são casos mais raros. O mais comum é que o próprio espírito renasça na sua descendência na terceira e quarta geração. E aí seria as marcas do Caim, por parte, ou não? Não, as marcas Não, do Caim está conectada com a questão daquilo que a gente renasce trazendo. Por exemplo, é igual o Caim matou Abel lá, esfaqueado lá com... A gente não sabe, acho que na Bíblia não coloca onde que foi que ele feriu o Caim, se foi na barriga, no coração, seja coisa. Mas, por exemplo, a pessoa suicida dá um tiro no cérebro, né, na boca, cal. Aí vai nascer com deficiências cerebrais que vai afetar as áreas que aquele tiro afetou. E isso são as marcas de Caim. Então, se você fere alguém num determinado lugar, na outra vida você vai renascer trazendo alguma deficiência naquela área. Por exemplo, nós sabemos de casos que o espírito matou a pessoa, o marido matou a esposa com asfixia. Enforcando, apertou o pescoço e foi enforcando. Quando ele renasceu com as mãos mirradas. Então, essa é a marca de Caim. Ou seja, é o sinal que Deus coloca. Inclusive, a gente mesmo que coloca, né? Inclusive, isso aí tem um estudo bastante interessante, está um tema. Na hora que eu falei, foi por isso. Falei, eu já sei qual o tema. A gente pode até, na próxima live para frente, colocar esse estudo da marca de Caim, o que isso representa, o que significa. Eu falei, porque eu estava pensando qual que seria e veio para mim a marca de Caim. Legal, como tema é muito legal. Bom, então vamos lá na parábolas dos talentos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós vamos encontrar no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O título do capítulo é este. Mas, na verdade, esse capítulo vai trabalhar em cima desta questão da parábola dos talentos. Ele gira todo em cima, em torno desse tema, desse assunto. E nós vamos ter os seguintes itens lá: salvação dos ricos, se preservar da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, a parábola dos talentos, a análise desta parábola, inclusive, lá dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdades da riqueza, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. São os itens que compõem este capítulo. Então, quem tiver acesso e quiser estender também a sua visão, a sua compreensão do assunto, pode ir nesse capítulo específico desse livro, que lá também vai ampliar bastante a visão de vocês, a compreensão de vocês em cima do assunto. Muito bem. Essa passagem, Parábola dos Talentos, ela se encontra em Mateus, no capítulo 25. E elas vai compor os versículos de 14 a 30, especificamente. E vai iniciar no versículo 14 da seguinte forma: porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 talento, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor,
entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste. Joeirar é uma peneira de vime que se usa para agitar o trigo e separá-lo do joio. Também serve de crivo, de ciranda. É nesse sentido da joeira. Bom, como te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste, e, atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joerei. Aliás, até uma pergunta. Se sabes isto, né? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Por quê? A todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é a passagem completa da parábola dos talentos. E é muito interessante essa parábola. E aí, aqui no finalzinho dela, quando Jesus coloca: a todo que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado, nós colocamos aqui com uma cor diferente a letra, a grafia, destacando dos demais dos textos, porque nesta hora, Jesus, na verdade, pronuncia um princípio, uma lei. Isso é uma lei universal, é um princípio universal. E tudo vai estar submetido a essa questão. Ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que ele julga possuir, vai lhe ser tirado. Isso é muito interessante, mas vamos deixar para falar isso aí um pouquinho mais no final e vamos retornar aqui ao início da parábola que Jesus nos traz. Portanto, no capítulo 14 é dito: porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Esta colocação, esta passagem, esta observação de Jesus, ela é bastante convidativa para profundas e maiores reflexões. Porque, assim como um homem, ou seja, não está determinado que tipo de homem ou qual homem é, mas assim como um homem, ou seja, o homem está sendo visto aí de uma forma mais global, de uma forma mais no seu conjunto, na sua amplitude. Quando Jesus faz essa colocação, essa observação, na verdade, a gente pode atribuir esse homem a Jesus, por exemplo, Jesus na condição deste homem. E podemos ir até mais acima.
ver esse homem como Deus que distribui os seus talentos, os seus bens, às suas criaturas. Porque as suas criaturas, ou seja, os seus servos, venha e produza alguma coisa ou algo com aquela herança, com aquilo que ele recebeu. Então, nós vamos ter nessa passagem do homem aí 3 visões, podemos abordar esse aspecto sobre 3 aspectos diferentes. Deus, Jesus e nós mesmos. Mais ou menos dentro daqueles parâmetros lá da parábola dos talentos, do semeador. Porque nós podemos ver o semeador como Deus, que é o maior semeador que aí não tem nem o que falar a respeito, porque ele nunca vai semear ou criar, fazer o mal, jamais, Deus não faz isso. Vamos ter Jesus, que também não, que é o semeador por excelência, porque ele é o semeador consciente. Deus, quanto Criador, não há o que falar a respeito da sua sementeira. Aí temos nós, da mesma forma aqui também. Nós temos esses 3 níveis aí de ver esse status de homem. E este homem, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. Se nós vamos ver nessa questão de Deus, esse homem como Deus, nós podemos observar que Deus dá às suas criaturas o livre-arbítrio e a condição de gerenciar os seus bens. Lógico que nós podemos entrar aqui em várias minudências, em várias questões menores. Por exemplo, as plantas, os animais, os insetos, também fazem parte, são criaturas, são servos de Deus. A gente poderia perguntar, mas eles têm condições de poder gerenciar? Sim. Dentro da sua ordem, dentro das suas condições, Deus fornece a eles aquilo que eles podem fazer. Jesus mesmo coloca nos próprios evangelhos que nós vamos encontrar que Deus não coloca peso maior ao ombro que não suporta. E na vida mesmo, nós sempre falamos isso, né? Que Deus não dá um peso maior do que aquele que a gente daria conta de suportar ou de levar, ou de conduzir. Portanto, Deus vai atribuir às suas criaturas as responsabilidades de acordo e conforme as suas capacidades. Portanto, ele não vai exigir do reino vegetal coisas e condições que apenas os homens poderiam dar. E da mesma forma que não vai exigir do homem uma postura, uma conduta, um comportamento que só os anjos têm condições de manifestar. Então Deus não faz isso. Mas ele espera que cada um, dentro da sua capacidade, devolva ou produza dentro das suas condições. Por isso a gente vai ver essa distinção, que a um ele deu 5, ao outro ele deu 2, e ao terceiro ele deu 1. Então, ao primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos, e ao terceiro ele deu 1 talento. Dentro desse aspecto, a gente já está acabando de ver aí, que Deus atribui a cada um a responsabilidade e ele espera que cada um vai produzir dentro das suas capacidades, dentro das suas condições, dentro do seu nível, dentro do seu estágio. É aí que está a questão. Então, nesse aspecto, está perfeito. Beleza, porque Deus não erra. Deus não comete erros. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, dentro desse esquema aí, beleza, não temos como avançar em mais. Lógico que não poderia trazer outros entendimentos, outras análises, outras reflexões, mas creio que para o estudo de hoje, para não ficar muito longo também, senão a gente não consegue nem abordar toda a parábola, seja o suficiente para nós. Ok.
E como lembrando aqui mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação, basta você manifestar que a gente procura aí esclarecer aí, ou explicar como percebemos, como entendemos aí. Se a gente não souber também coloca. Continuando, vendo este homem como Jesus nesta condição, e observando nesse aspecto tanto de Jesus ou quanto Deus em relação a esse homem, ausentando-se do país. Ou seja, esses seres mais conscientes, esses seres mais elevados, eles não interferem diretamente na sobre os servos, ou sobre, por exemplo, Deus não interfere, não age de forma direta na criação. Por isso ele está ausente do país. Ou seja, ele entrega o talento, ele passa a responsabilidade, ele passa a diretriz e deixa por conta do ser. Daí onde que vem essa questão do livre-arbítrio. As criaturas, todos nós, temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Isso aí a gente vai entender isso, perceber isso refletido nesta frase aqui. Ausentando-se do país, ou seja, o homem ausentou-se do país e, ao fazer isso, ele chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Então, Jesus faz isso também em relação a nós. Então, vocês veem, ele veio aqui há 2000 anos, hoje, né, há mais de 2000 anos, já tem 2020 e poucos anos aí que Jesus já veio. Então, ele veio, entregou o seu conhecimento, ele deu o seu conhecimento, ele explicou, orientou, trouxe as diretrizes, apesar dele, de próprio punho, não ter escrito nada, mas ele permitiu que os seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores anotassem os seus feitos, as suas realizações, os seus ensinamentos. Portanto, quando lá no próprio Evangelho, quando a gente vai ver falar de corpo, naquela Santa Ceia, onde Jesus vai distribuir o seu corpo, essas coisas, na verdade, o corpo de Jesus é isto. São esses conhecimentos. O próprio Evangelho é o corpo do Cristo. Ele não cortou o seu corpo, porque isso aí seria canibalismo. Seria algo absurdo, isso não tem sentido. Portanto, essa questão aí é alegórica. E houve uma distorção de entendimento em cima desse ponto aí. Em cima dessas coisas aí. Mas nós também não vamos entrar muito em detalhes sobre isso, senão nós vamos divergir devagar muito. Portanto, o corpo de Jesus é esse bojo, é esse conhecimento, essas informações. São as suas orientações, são os seus ensinamentos, são as suas ideias, os seus ideais. Isso que é o corpo do Cristo. E quando nós absorvemos esse conhecimento, quando nós absorvemos essa orientação e trazemos ela para a nossa vida, nós estamos bebendo e comendo do sangue, bebendo o sangue de Jesus e comendo do seu corpo. Porque o seu corpo é isso. E o sangue representa o entendimento, o esclarecimento. Então é um pouco mais essencial. É algo mais vamos dizer, está numa vibração um pouco maior. Não é a coisa mais concreta, porque o concreto é o conhecimento, é a informação, seria a escrita em si, seria a orientação. E o sangue é o entendimento que você tem, a lucidez que você tem em cima disso aí, a sua compreensão. Bom, então Jesus forneceu isso aí, distribuiu isso, e se afasta. Para que nós possamos vir a produzir, porque a gente tem a liberdade de produzir por nós mesmos e fazer as nossas próprias escolhas. Então, não existe interferência, porque se existisse interferência, se existisse aquela obrigação, aquela lei, aquele policiamento, nós não estaríamos fazendo isso por nós mesmos, ou de livre escolha, ou por vontade própria, uma decisão íntima. A gente estaria sendo obrigado.
e o que é obrigado não tem valor. Não é uma conquista. O que significa conquista é aquilo que eu faço a partir de mim, do meu desejo, do meu querer, do meu entendimento, da minha conscientização, da minha escolha. Em última análise, é isso, da minha escolha, da minha decisão. Eu decidi por mim mesmo, sem interferências externas, sem imposição externas. Isso que é a verdadeira liberdade. Isso é a verdadeira liberdade. Não há imposição. Não há nada que me obrigue a isso. É uma escolha. Portanto, Deus também age em relação a nós dentro deste mesmo aspecto. E Jesus, como maior representante divino, ou como diz os Espíritos, para nós, como médium de Deus, porque quem é Jesus? Jesus é o médium de Deus. O que é médium? As pessoas, principalmente no campo religioso, evangélico, católico, vê com um olhar muito pejorativo essa questão da palavra médium. Mas médium, gente, essa palavra nada mais, nada menos significa do que intermediário. É só isso. Então, Jesus é o intermediário por excelência de Deus em relação a nós, em relação ao planeta Terra, porque, como a própria Espiritualidade colocou, ele é o governante, ele é o orientador maior de toda a humanidade. Daí ele ser o médium por excelência. Porque ele é consciente. Nele não existe aspectos inconscientes. Então, tudo que ele faz é a vontade de Deus. Não existe a vontade dele, Jesus. Não, existe a vontade do Pai, de Deus. Ele mesmo disse. Quando eu falo que eu e o Pai somos um, é nesse sentido. E Jesus já chegou àquele patamar de compreensão, de entendimento, de evolução, em que abriu a mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Portanto, não existe nele sombras, só luz, que é o contrário de nós. Porque nós temos a nossa vontade, a vontade do nosso ego. E o ego, a personalidade, em relação ao espírito que nós somos, é trevas, é sombras, é complicação, é distorção, é desarmonia, é desequilíbrio. Daí que complicou tudo. Mas, voltando aqui, chamou os seus servos, ele entregou os seus bens. Quais são os bens de Deus ou de Jesus? Os bens de Jesus e os bens de Deus, para nós, são luz, entendimento, consciência, crescimento, aprimoramento, entendimento, são bens por excelência. Portanto, esses são os talentos que nos foi dado. Então, nós podemos ver os talentos em diversas ordens. Por exemplo, as nossas percepções que nós temos, os nossos sentidos, o nosso corpo físico, a saúde, a consciência, o conhecimento, tudo isso são talentos que Deus nos dá, nos fornece. E assim Jesus também. Esses são os talentos divinos para nós. Agora, e aquela história, é dado conforme a capacidade de cada um. Então, cada um de nós vamos receber conforme a nossa capacidade e as nossas condições. Porque também não há como dar. É igual, por exemplo, você dar a uma criança lições de matemática avançada, de física. Não tem sentido, a criança não vai entender aquilo. Aquilo para ela você vai estar falando grego, não tem como. Portanto, tem que ensinar a criança o beabá, é 1 mais 1, começar lá nos seus estágios. Não tem como a gente. Da mesma coisa, por exemplo, em relação a uma carga para ser transportada, em relação a peso mesmo, você não vai colocar nos ombros de uma criança um peso que ela não suporta. Isso não tem lógica, não tem sentido.
Portanto, em relação a nós, jamais a divindade e os nossos orientadores, esses seres mais conscientes, vão também atribuir a nós uma condição que a gente não, ou esperar de nós uma postura, um comportamento que nós não tenhamos condições de dar isso. E ele segue em viagem, ou seja, houve aí um afastamento. Ou seja, nós fomos deixados por nossa conta. E o que receberam 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou esses talentos rapidamente. Ele foi lá, produziu, negociou. Então, negociar é esse trabalho, é esse esforço que o ser faz de produzir. Portanto, nós vamos ter na vida, gente, diversos talentos diferentes. Em qual desses patamar eu me encontro? Eu estou na condição de quem recebeu 5 talentos, ou estou na condição de quem recebeu 2 talentos, ou de quem recebeu 1 talento. E isso vai fazer uma grande diferença. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Então, ele conseguiu multiplicar proporcionalmente. Nós estamos vendo aqui uma condição de proporcionalidade. O que recebeu 5 ganhou outros 5. O que recebeu 2 foi lá, trabalhou, produziu, negociou e resultou em conquistar outros 2 talentos. O grande problema fica para aquele que recebeu 1 talento. O que ele fez? Ele foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quer dizer, algo que nem era dele, porque o dinheiro é do Senhor. Portanto, nós estamos muito nessa condição de mau servo. É lógico que olhando a nossa vida num sentido mais amplo, nós podemos estar nesses 3 estágios aqui, porque isso aqui, na verdade, representa 3 estágios. Né? São 3 faces, ou 3 fases, 3 níveis, 3 condições. A gente podemos olhar, analisar e ver isso sobre todos esses aspectos. E num setor, eu posso estar como aquele servo que ganhou 5 talentos. Num outro setor, eu posso estar como aquele que ganhou 2. E algum outro posso estar como aquele que ganhou 3. Aí nós temos que ver qual talento nós estamos analisando. Por exemplo, o talento da saúde. O que eu estou fazendo com o talento da saúde que eu recebi? Eu estou gerenciando bem, eu estou comandando bem, eu estou produzindo bem dentro desse campo, estou cuidando do meu corpo adequadamente, porque o nosso corpo é um talento. O nosso corpo biológico, o nosso cosmo biológico ou fisiológico, ele é um talento. O nosso sentido de ouvir, a audição, ele é um talento. Então, o que eu estou fazendo com esse talento? Eu estou ouvindo coisas boas, coisas ruins. O que eu estou fazendo? A minha capacidade de entender, de compreender, também é um talento. A minha capacidade de consciência também é um talento. A minha personalidade também é um talento. O meu ego também é um talento. A oportunidade de trabalho também é talento. Então, tudo é talento. Tudo. Dentro desses aspectos, eu vou ter também aqui, se bem que essa parábola não entra nesse meandro, mas talentos representando um valor monetário, então nós sabemos que os valores monetários eles têm valores maiores e menores. Ou seja, nós temos moedas de R$1, R$2, R$3, R$5, R$10. Hoje tem até 200. Né? Tem uma nota de 50, 100 e 200. Naquela época de Jesus também, as moedas tinham de diversos valores. Eu não lembro lá exatamente os valores das moedas e também não me lembro
aí o talento, quanto que ele representava, qual o valor representativo do talento. Eu esqueci de olhar esses aspectos, mas quando nós vamos analisar uma parábola com mais detalhe, aqui como estou falando para vocês, nós trazemos na nossa live uma visão mais global. A gente não entra minuciosamente em cada ponto, em cada detalhe. Nós estamos pensando algumas coisas aqui para trazer para vocês, que vocês possam entender, possam ter uma visão mais global, e depois, se vocês quiserem aprofundar, aí, inclusive, se vocês até quiserem fazer um estudo assim um pouco mais aprofundado, mas vai gastar um pouco mais de tempo, vai ser assim, ou de mais reunião, né? Pode até, mas para o futuro vir a fazer isso, ou pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas ainda nas nossas lives, a gente está trabalhando mais no sentido mais amplo, mais genérico aí. Mais para frente também, a gente pode até, nas próprias lives, fazer algum estudo mais detalhado, mas aí abordado, né, com um pouco mais de precisão. A gente pode olhar também, pensar em algo nesse sentido também, se for o caso. E se vocês desejarem também. Bem, então retornando aqui, quando a gente vai estudar fazer um estudo desse mais minucioso, a gente pode olhar todas essas questões, todos esses aspectos, todas essas nuances do próprio termo. Então, o termo talento. O que representa talento? O que significa talento? O que significava talento naquela época, lá de Jesus, lá? O que ele quis dizer com essa questão dos talentos? Bem, então, fazendo uma correspondência, uma correlação lá com o semeador, então nós podemos ter talentos bons, talentos não tão bons e talentos inadequados. Depende muito do que eu estudo, da minha abordagem. Por exemplo, nós, como eu falei para vocês, aqui nós estamos vendo, analisando aqui, enquanto esse homem, fazendo uma correlação dele com Deus e com Jesus. Nesse sentido, tudo de melhor. Então, por exemplo, os talentos que Deus nos deu foi consciência, entendimento, inteligência, nos deu um corpo físico. O que nós estamos fazendo com esses talentos que Deus nos deu? Jesus nos deu como talento a terra, a existência na terra, essa existência aqui, a capacidade de nós estarmos aqui, biologicamente e espiritualmente. Então, o que nós estamos fazendo com esse talento que a gente recebeu das mãos de Jesus? A terra, esse planeta. A civilização, a sociedade também é um talento, porque foi organizado pelas forças maiores da vida para a evolução do ser, e particularmente do ser humano, dos seres humanos. O que nós estamos fazendo com esse talento que a gente recebeu? Nós estamos... Você vê que, enquanto sociedade, nós estamos, de alguma forma, enterrando esse talento na Terra. Aí, esse talento... Quando você enterra na terra, o que vai sofrer? Com tudo que você enterra na terra, ele vai sofrer degradação. Ele vai ser carcomido pelas forças da natureza, ele vai enferrujar, ele vai degradar. Porque a natureza faz isso para fazer um processamento daquele material, vai reprocessar aquele material, vai transformar. Existe aí uma transformação, que uma lei que Lavoisier já vai colocar para nós lá, né? Na natureza, nada se perde, mas tudo se transforma. E é um princípio universal. Então, quando você enterra o seu talento na terra, as forças naturais vão começar a atuar sobre esse talento para transformá-lo, ou seja, para produzir algo bom daquilo que nós rejeitamos. E a Diva passou uma mensagem aqui, vamos ver o que ela está dizendo. O tempo também... Sim, a Diva está colocando assim, o tempo também é um talento, não é? Sim. O tempo é um talento em nosso benefício. E a gente deveria... Realmente uma boa pergunta. O que eu estou fazendo com o meu talento chamado tempo? O que eu estou fazendo com ele? Estou aproveitando o tempo adequadamente? Estou aproveitando o tempo para crescer, para me transformar como um ser espiritual que sou? Ou estou usando o talento do tempo para
observar aspectos negativos do próximo, do meu próximo. E ficar pontuando isso, falar mal, às vezes até prejudicar o outro, denegrir o outro, fofocar. O que eu estou fazendo com esses talentos? O talento da fofoca, por exemplo, é um talento péssimo. Esse aí deveria ser enterrado, para que ele possa sofrer uma reciclagem, uma mudança, que não produz nada de bom. E o que produz é desequilíbrio, é complicações. Aí a pessoa vem lá na frente com câncer da garganta e não sabe por quê. Eu não sei por que eu tenho um câncer na laringe, na faringe. É? Olha lá atrás, o que você fez lá com sua boca lá atrás, que você tá lendo? Krupp. Esse aqui eu sei por quê. Eu sei porque passei por isso. Aquele livro do André Luiz, ele conta do rapaz que suicidou tomando veneno, e quando ele tinha 6 anos de idade, o menino vem com o Krupp, né? E até morre porque... Foi o meu caso. Dele. É isso aí. Morre com 6 anos, mas o Krupp é por causa do veneno que ele tomou nas cordas vocais e estragou. Vai ver, tá falando de mim, porque foi essa minha situação. Na vida anterior eu suicidei tomando veneno. Aí as complicações veio que nessa vida agora eu tive clube, tive que fazer uma traqueotomia, uma complicação danada. Essa história é longa. Mas exatamente isso. Ou seja, eu prejudiquei o meu corpo. E o corpo é um talento que foi dado por Deus. Então, um homem entregou os seus bens. E quais são esses bens? São os talentos. Então, bens e talentos, existe uma correspondência entre essas duas coisas. E nós poderíamos aqui analisar por que nesse momento está chamando de bens e nesse momento aqui está chamando de talento. Porque o talento é algo específico, é algo pontual. A moeda é algo mais pontual, algo mais específico. A moeda tem um valor próprio que é inerente a ela, que é atribuído a ela. É R$1, R$5, 10. Então, é um valor bem distinto. E já bens, não, bens é um valor mais genérico, mais amplo, mais global. Então, é nesse sentido. E esses bens, então, quando se refere a bens, significa, né, a gente está analisando como, por exemplo, quais são os bens que nós temos? O conhecimento, boas informações, as orientações dadas por Jesus, que é o Evangelho, o nosso corpo, essa capacidade de desenvolver a consciência, inteligência, isso são os bens que nós temos. Agora, quando a gente olha, por exemplo, a consciência, mais especificamente, ela é um talento. Que eu estou tirando dentro desse conjunto uma especificidade, ou algo mais único, mais em particular. Eu estou particularizando a minha visão e meu entendimento, a minha percepção. Ok? Portanto, continuando aqui dentro desses aspectos, nós temos que ver esse talento sob vários ângulos e sob várias dimensões. E o que nós estamos fazendo com esses talentos? E ele vai falar, ele vai retornar, o Senhor vai retornar num determinado momento e vai esperar que os servos venham e lhe faça a prestação de contas, vamos assim dizer. A mesma coisa, isso também, gente, ocorre conosco. Nós estamos, em relação à vida, em relação a Deus, em relação a essas forças maiores, a Jesus e tudo mais, prestando contas também daquilo que a gente faz. E como nós já falamos lá atrás, quando a gente faz essa prestação de contas, esse tribunal divino diante do qual nós vamos nos apresentar, esse tribunal, ele não está em algum lugar, ele não está lá, não está para lá, não está no céu, ele está aqui agora junto conosco, que é a nossa consciência, aonde está registrada as leis divinas. Então, esse Senhor, para nós, é a nossa consciência.
Por isso que é um homem. Uma consciência é algo individual, algo particularizado. Por isso que é um homem. É um ser, né? É uma existência. E nós vamos, em algum momento das nossas vidas, prestar conta a essa consciência. O momento mais, vamos dizer, de pico dessa situação, dessa ocorrência, ocorre durante a morte e logo depois. É lógico que existe uma grande variação nessa história, nesse contexto aí, porque pelo simples fato de nós morrermos, não significa que nós vamos estar diante da consciência. De fato, na realidade, nós estamos o tempo todo diante de nossa consciência, diante desse tribunal que nós temos. Só que nós não temos consciência disto. Então, nós vemos a consciência em dois ângulos, em dois aspectos. Um aspecto superior, que é esse, desse tribunal divino, dessa presença de Deus em nós, dessa chama divina em nós, e vemos a consciência também num aspecto inferior, no aspecto da personalidade, porque a personalidade também ela gera uma certa consciência dela, particular. E existe uma desconexão entre essas duas coisas. Dá esse gargalo de inconsciência no qual nós existimos e nós estamos nele. Mas, em algum momento da nossa jornada, nós vamos estar diante desse tribunal divino, diante da nossa própria consciência. E aí nós vamos prestar conta desses talentos que nós portamos pela vida, desses bens. Quais bens eu angariei, quais bens eu cuidei, quais daqueles eu cuidei bem, quais daqueles eu cuidei mal. O que eu produzi com esses bens? Eu produzi bons talentos, produzi maus talentos, e como foi que eu lidei com esses talentos? Esses talentos ruins, eu dupliquei eles ou os diminuí? E os talentos bons, eu os dupliquei ou eu deixei eles estacionários? Ou seja, eu enterrei na terra. Sobre tudo isso eu posso ver, posso analisar essa questão. Um outro ponto também muito importante do talento é a própria mediunidade. A mediunidade, ela também é um talento que nos é dado por Deus para que a gente possa trabalhar as nossas questões, as nossas dificuldades, no sentido de nos autoaprimorar. Portanto, mediunidade é uma responsabilidade antes de tudo, antes de qualquer outra coisa. Geralmente a gente não recebe a mediunidade gratuitamente. Isso não vem. Porque aquele que não precisa, não vai ter. Se tem, é porque precisa. Então, se nós temos mediunidade, é porque nós precisamos. Exceto se a gente já chegou naquele patamar de desenvolvimento natural, de desenvolver as nossas percepções a essa condição. Aí já não é visto mais como a mediunidade, e sim paranormalidade. Portanto, existe uma diferenciação nessas questões mediúnicas que muita gente confunde. Porque muitos colocam a mediunidade como algo genérico. Na verdade, mediunidade é algo que foi emprestado, é um empréstimo da divindade para nós. E paranormalidade é uma mediunidade, mas ela é desenvolvida pelo ser. Ou seja, você já fez um trabalho, já fez algo de crescimento, já desenvolveu essa percepção. É algo advindo do seu esforço, do seu trabalho, da sua elaboração, da sua construção. Aí ele fala que isso é paranormalidade. Já não é mais em mediunidade. Porque a mediunidade ela pode ser tomada. A paranormalidade, não. Na realidade, a mediunidade, o espírito está te mostrando e falando. E a paranormalidade, como já é conquista da pessoa, é natural no ser. É algo orgânico, é algo próprio da pessoa. É natural no ser. A diferença está aí. Então, não é um empréstimo. A mediunidade é um empréstimo. E a mediunidade, se o espírito não quiser te falar nada, nem te mostrar nada... Você não vê nada. Você não vê nada. E já no caso da paranormalidade, não. Como é uma conquista sua, você não depende de alguém. É seu.
Já na mediunidade, não. Você depende da presença do espírito ali que vai te colocar e explicar. Gente que já era a conquista dela, ela pegava a ficha mnemônica de qualquer pessoa e via lá atrás o que a pessoa já tinha feito, né? Porque em vidas passadas, porque ela já era a conquista dela. Né? Bom, gente, e aqui existe algo interessante aqui. Uma passagem aqui para a gente já, vamos adiantar aqui um pouquinho, porque senão não vai dar tempo de a gente analisar isso. Se bem que está faltando meia hora aqui no nosso relógio, a gente começou um pouco mais tarde, né? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Chegando também o que receberia 2 talentos, diz: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Nós já falamos um pouco sobre isso, que nessa questão da proporcionalidade da produção, né? Cada um recebeu conforme a sua capacidade e produziu também conforme a sua capacidade. Um produziu 5 e outro produziu 2. E nesse sentido, existe também uma correlação com a parábola dos talentos e outras passagens, outras parábolas e passagens do Evangelho, nessa questão da proporcionalidade e da correspondência. Cada um, ou seja, cada um dentro das suas condições e das suas possibilidades. Mas, e ele foi tão bem recebido quanto aquele que produziu mais. Porque disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E isso aqui é muito interessante, porque mesmo que a gente produza, se nós estamos fazendo o que dentro da nossa capacidade, dentro do que nós podemos, Deus não nos vai ver de forma diferente, ou com menos valia, ou isso a gente vê também na parábola, inclusive, do filho pródigo, que o filho é recebido na mesma expectativa, na mesma condição do filho que não saiu de casa, que continuou dentro de casa. Ou seja, Deus não faz distinção destas questões e desses aspectos. Porque como um fiel administrador, como o administrador excelentíssimo, se Jesus é o administrador por excelência, Deus é o administrador excelentíssimo. Ou seja, está acima, está além. Ele vendo tudo, percebendo tudo, entendendo tudo, ele vai te abraçar, vai te dar. Na verdade, ele dá até mais do que a gente merece. Porque vai falar assim, ó, sobre o pouco foste fiel, então o que depende aqui é dessa fidelidade. Ou seja, realmente dessa entrega que a pessoa faz, desse esforço que a pessoa faz. Ele não enrolou, ele não tergiversou, ele não implicou, ele foi e produziu aquilo que tinha em condições. Então, ele foi fiel no pouco, e sobre muito ele vai ser colocado. Ou seja, se a gente realmente faz o esforço, se eu me dedico, eu vou receber mais daquilo que eu mereço. E nesse sentido, é interessante que a espiritualidade coloca para nós: o primeiro passo é de vocês. A gente está junto ali, carregando, incentivando e levando vocês avante. Né? Então, nesse sentido, a gente está recebendo mais do que a gente merece ou fez por merecer. Isso é dentro da pauta da misericórdia divina, da compaixão, do bem que Deus sempre faz. A gente pede 1, mas Deus dá 5, 10 para nós, dá muito mais do que a gente precisaria. Só que, para nós, como a gente tem uma visão do mau servo, a gente sempre vê as coisas, né? Pouco, não suficiente. A gente não vê que se a gente fosse receber aquilo que a gente merece, talvez nem esse pouco, a gente estaria mais nessa ordem aqui. Né? Que a gente teria, porque a misericórdia divina, se você voltar no histórico das pessoas, nossa, todo ser humano até chegar das vidas passadas lá, né? Hoje. Chegar na revolução, o tanto que a gente aprontou, nem um pouco físico a gente daria conta dele. Estaria sendo merecedor, né? A maioria da humanidade está reencarnada dentro dos terrenos ou da pauta da misericórdia.
Quando o Agnaldo Paiviani lá coloca, que a espiritualidade coloca que 75% da humanidade não tem preocupação com a espiritualização de si mesmas, mas apenas de viver os gozos materiais, significa que 75% da humanidade está dentro da pauta da compulsória misericordiosa, que nem reencarnado teria merecimento de estar aqui. Nós não teríamos merecimento. Porque a gente está dentro dessa pauta, infelizmente, né, de rejeitar os talentos divinos. E só produzimos esses talentos ruins, os maus talentos. Ou seja, a gente está enterrando o nosso talento totalmente. Aliás, nós nem estamos recebendo direito o talento, nós estamos enterrando. Porque o talento divino, sempre Deus nos coloca em nossas mãos. Né? O que a gente faz é enterrar esse talento. Bem, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dentro dessa pauta daquele que recebeu um talento. Aí ele diz, Senhor, eu te conhecia, que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joirastes. Ou seja, Deus estaria ceifando onde não plantou. Olha só o que ele está falando, o que ele está colocando. Somos nós. E atemorizado, ou seja, fiquei com medo, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Então, na verdade, ele não produziu nada. O medo devolve. E aqui nós temos várias coisas aqui. Temos aqui o temor, ele alega temor. Podemos ver aqui mentira, justificativa, preguiça, ociosidade. Isso também fazendo lembrar aquela questão lá do Deus quando interroga Caim. Caim, onde está o teu irmão? Ah, eu sei lá do meu irmão. Por acaso eu sou cuidador dele? É exatamente isso aqui. Não ir à luta, né? Em suma é não ir à luta. E atemorizado fui esconder. Quando Deus também questiona Adão e Eva. O que fizestes? Aí Adão, não fizemos nada não, a gente está aqui de inocente. Mas como é que vocês sabem que vocês estão nus? Como é que vocês se deram conta de estarem nus? Aí foi a Eva, a culpada é a Eva. Aí chega na Eva, não, o culpado é a serpente. Aí vai jogando um passando para o outro. E não é falta de conhecimento, não. Porque o se mal servo vai dizer, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro. É muito interessante isso, né? Porque, na verdade, a visão que a humanidade tem de Deus é essa, né? Que Deus é um homem duro, é um homem cruel. Ele ceifa aonde não semeou e colhe aonde não plantou. É essa visão que o ser humano tem de Deus. Por quê? Na verdade, a visão de Deus do homem, pelo homem, é uma visão de si mesmo. Tanto é que vai falar que nós fomos criados à imagem, nós somos a imagem de Deus. Não somos, porque Deus não é isso. Deus não é um mau servo, nós somos maus servos. Então nós não podemos ser a imagem de Deus, porque Deus não é isso. Deus não é ódio, Deus não é rancor, Deus não é ira, Deus não é ciúme, nada disso. Deus é amor, é outra coisa. Mas Deus existe dentro de um tripé: amor, justiça e alguma outra coisa. É uma terceira força. Né? Então a existência de Deus está estribada em cima desses três aspectos. Se considerar que Deus é um desses aspectos, então Deus é justiça e amor. E, portanto, não pode haver justiça sem amor e nem amor sem justiça. Essas duas coisas estão entremeadas e entrelaçadas. Mas a nossa visão de Deus é que ele é um homem ruim. Ele é um ser duro. E, na verdade, não é. A gente viu aqui logo no início que ele entrega os seus bens. Se ele entrega os seus bens para nós, como é que ele pode ser um homem duro? E se ele nos deu os bens, por que a gente vê
a gente tem essa visão, né? Que ele ceifa onde não semeou. É, porque ele me deu o bem para produzir para ele. Quer dizer, ele não trabalha. Mas, na medida que Deus nos entrega os seus bens, o que Deus está fazendo conosco? Está nos dando a capacidade de nós sermos nós mesmos. Ele nos está dando a individualidade, o crescimento, a consciência. Essa percepção de que eu sou eu e ele é ele, de distinção. Então, na verdade, Deus está agindo em relação a nós como aquele gerente muito bom, aquele pai amoroso, que vai nos dar os elementos para que a gente possa se tornar não igual a ele, porque isso é impossível. Não que ele não quisesse, eu não gostaria. Mas aquelas condições de nos tornar semelhantes a ele. Ou seja, de a gente refletir aquelas capacidades, aquela condição que ele tem, que ele possui, que ele é. Mas nós, dentro dessa pauta de maldade, de mau servo, a gente distorce e projetamos em Deus a nossa sombra, a nossa loucura. E quando nós fazemos isso, nós prejudicamos a nós mesmos, porque Deus é inacessível. Não tem como a gente jogar essa sombra neles. Não cola. Nessa sua explicação aí, você está fazendo lembrar da promessa que o católico faz. Né? Geralmente o católico faz promessa. Você me dá isso que eu te dou aquilo. Resta o texto um ano inteiro no cemitério, a troca. Né? Os religiosos, de uma forma geral, não só os católicos, mas os religiosos, de uma forma geral, eles olham Deus como um office boy. Como office boy. Aquela pessoa que eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu te dou meu elogio, você me dá a minha casa. Eu te dou o meu louvor, você me dá o meu carro. Eu te dou isso, você dá um emprego. Como se Deus fosse um trocador, um negociante chinfrim, vagabundo ali. E como se Deus fosse um imbecil, né? Um retardado. O que ele vai fazer com o nosso elogio, com o nosso louvor? O que ele quer fazer com isso? Nem eu não quero. Nem eu que sou chifre pra caramba. Se você... cara, eu vou te dar o meu louvor. Eu estou dispensando. Agora imagina Deus. O que ele vai fazer com isso? Se Deus não tem necessidade alguma, por que ele precisar do nosso louvor? Do nosso elogio, da nossa fé, do nosso... Por que ele que precisa disso? Então a gente vê Deus, na verdade, realmente com uma visão muito distorcida, né? Uma visão péssima. Deus com a gente. A gente faz essa troca. Na verdade, a gente está projetando as nossas noias, nossa loucura, né, na divindade. E quando a gente faz essa projeção, como não tem correspondência, essa projeção retorna para nós mesmos. É um autoespelho, né? A gente reflete no espelho e isso retorna para nós. É onde a gente entra na loucura. Bom, se a gente tem essa visão de Deus, é aquilo que o questionamento da consciência, da nossa consciência, desse tribunal divino em relação a nós. Né? Se a gente sabe disso, se a gente tem essa visão, tem esse entendimento, então a gente não devia entregar o dinheiro, os bens que a gente recebeu de Deus, o talento que a gente recebeu de Deus, a gente não devia colocar aí no banco? Pelo menos o banco vai pagar depois com juros. Ou seja, o banco ainda está melhor do que nós. Veja bem só, que situação. Nós estamos pior do que os banqueiros. A gente toma emprestado, gasta, não devolve nada. Aliás, a gente quer é mais. A gente exige mais. E a nossa exigência vai perpassar ou vai sair pela fala das nossas necessidades. Eu não exijo nada de Deus. Exigimos, porque a nossa necessidade está demandando recursos. É como um país falido. É como lá, por exemplo, hoje lá nós temos aí a Ucrânia. Se você não investir dinheiro ali, como é que eles vão se recuperar? Tem que entregar algum dinheiro, senão o país, o povo, ele implode tudo, arrebenta tudo.
vai tudo para o espaço. Então tem que investir. Então, é aquilo que eu estou falando. Mais de 75% da humanidade, nós não mereceríamos reencarnar. Mas se Deus não tem de misericórdia conosco, o que é que vai ser de nós? Então, essa necessidade nossa de existir, de estar aqui nessa vida, está exigindo de Deus. E Deus está sempre dando. Agora, como tudo na vida tem um preço, quando a gente faz isso, nós estamos assinando promissórias. E nós vamos ter que repor isso em algum momento. Ou agora, ou daqui 1000 anos, ou daqui 1 milhão de anos. Nós vamos ter que repondo isso para frente. E é por isso que Jesus não poderia deixar de reencarnar entre nós para nos auxiliar. Porque quando o ser recebe tanto das mãos de Deus, ele não vai se furtar a passar pelo não é nem testemunho, né? Como é que foi que eu coloquei? A espiritualidade me falou isso uns tempos atrás, eu até esqueci. Dos 5 níveis lá. Não o nível de testemunho, não. Está acima de testemunho. Ou até acho que coloquei isso no grupo Conhecer. Coloquei lá. Você lembra, Márcia? Eu não lembro mais. Quando eu falei lá que tem o resgate, expiação, a prova, o testemunho, mas tem um outro nível. Não, no grupo Conhecer lá eu coloquei, só que eu não lembro mais. Qual que estaria acima? O primeiro é o remorso, o segundo é o arrependimento, o terceiro é expiação, resgate, o 4 provação e o 5 reparação. Não, mas isso aí é para nós, né? Os 5 estágios nossos. Eu estava colocando nos 5 estágios globais. Tá. Eu não sei. Porque tá a evolução das nossas vidas. Eu não sei se eu passei aqui. Foi no Conhecer ou se foi no Enneagrama. Achar isso que agora vai ser difícil. Eu não estou lembrado dessa parte que você está falando. Andei colocando. Você lembra, Márcia? Não lembro, não. Também não? A Diva tem a memória boa, mas acho que a Diva caiu aí. Mas nessa época ela não estava no grupo. Não, acho que já. É porque ela depois tinha voltado, acho que estava. Deixa eu procurar aqui. Não, mas. Eu não lembro. Você falou assim, como é que é? Volta aí nessa sua fala aí. É porque, em relação, por exemplo, nós vamos ter lá a expiação, a reparação, não, resgate. Reparação e resgate que é a mesma coisa. Né? Expiação, resgate, aprovação, o testemunho, e tem um assim, por exemplo, a Alcione deu testemunho. Ela não precisava de vir aqui. Mas quando ela vem, o que ela faz é o testemunho que ela dá. E tem um outro, que é o caso de Jesus. Jesus, por exemplo, não tinha necessidade nenhuma. Que aí ele já está acima. Mas eu esqueci. Eu não lembro mais. Procure assim, coloca na pesquisar, redenção, talvez venha alguma coisa. Bem, então assim, em algum momento nós vamos ter que repor todas essas dádivas que a gente recebeu, porque o que nós temos recebido é muito. Agora, o que nós temos produzido também está deixando a desejar. Porque, na verdade, a gente temos feito ao longo da nossa vida enterrar os nossos talentos e, portanto, e consequentemente, temos deixado de produzir a contento. É redimir? Não, redenção não é redimir. Redenção é um pouco abaixo, né? Porque no caso, por exemplo... Remissão. No caso da... eu estava falando exatamente sobre isso. Redenção, remissão. Por exemplo, a Alcione não foi uma redenção, porque a redenção dela foi quando ela veio como Célia. Quando a Alcione reencarna como Célia, é que foi a redenção dela. Ela viveu uma redenção testemunho. Né? Bom,
Não importa muito. O importante é a ideia, esse conceito, né, que nós temos recebido muito, e quando nós somos chamados, a gente vai também. Retratação. Aqui está falando que quando você redime, você está reparando um erro de fazer uma retratação. Não é bem assim, não, mas, né? No caso da redenção, você está. Não deixa de ser uma reparação, né? Na verdade, a redenção é mais do que isso, né? Porque a redenção é um salto de libertação. Libertação. Redenção é libertação. Se libertou. Então, quando a Alcione vem como na reencarnação de Célia, aí ali ela redimiu, ou seja, ela se libertou desse ciclo. Tanto é que ela foi parar em Sírios. Aí quando ela já vem na condição de Alcione, ela já vem dentro de uma linha de testemunho. Ele já estava acima. Por isso que para ela cair seria mais difícil, mas corre o risco da pessoa cair. Por isso que o mentor alerta ela, olha, cuidado, porque lá é um mundo perigoso, vai ver situações perigosas, você pode tolar o pé. Né? Já no nível de Jesus, não. No nível de Jesus, eu não tenho a menor chance para isso. Você já atingiu um patamar que já fez uma realização total. Né? Mas ele presta também, né? Ele trabalha dentro das linhas de testemunho. Tanto que Jesus, para nós, a gente vê a sua atitude, sua existência dentro da linha de testemunho. E ele representa Salvador quando a gente vê dentro dessa linha maior, que eu esqueci a palavra qual que é. Me fugiu o que é a palavra. Redenção? Não, você tem que redenção. Quem está redimindo não está bem abaixo. Eu esqueci a palavra. Bem, enfim, aí vai ser dito para esse servo: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. É isso que ocorre. Quando a gente enterramos o nosso talento, ou seja, a gente vai trazer prejuízo a esse talento que a gente recebeu, ele vai nos ser tirado, porque a gente não soube valorizar. Então, por que a gente milita dentro do campo da doença? Porque nós não valorizamos o talento da saúde. Por que o nosso corpo vem com deficiências e problemas? Porque nós não valorizamos esse talento. Aí aquilo que a gente teve vai ser tirado. Para que a gente possa aprender. Não é um castigo. Deus não castiga. Nós vemos como castigo por causa da nossa visão distorcida, das nossas incompreensões, da nossa loucura. Porque a gente quer encontrar uma justificativa, a gente quer encontrar uma explicação. A gente quer, mais uma vez, empurrar a responsabilidade. Então, se eu estou sendo castigado, eu tenho o direito de me revoltar. Mas, se eu olhar aquele aspecto ali, sobre o aspecto de uma educação, qual direito eu tenho da revolta? Nenhuma. Portanto, Deus não castiga. Ele nos tira os talentos num sentido educativo, para que a gente possa aprender com base no sofrimento e na dor sobre o erro que nós cometemos, que muitas vezes nós não fazemos. Aí a gente, em vez de parar para refletir, pensar, analisar, reavaliar, buscar soluções e os porquês eu estou vivendo aquilo, nós, mais uma vez, a gente pega esse talento de bênçãos e o enterramos, transformando ele em revolta, em raiva, em ódio, em indignação, nessas coisas. Aí nós só vamos complicando e complicando e complicando cada vez mais. E quantas vezes mais eu vou caindo nessas linhas, quantas vezes mais eu enterro o talento, aí mais eu me complico. E esse talento é dado àquele que tem. Ou seja, é uma coisa interessante. Para você ter dinheiro, para você ganhar dinheiro, você tem que ter dinheiro. Porque se você não tem dinheiro, não tem como você ganhar mais dinheiro. Então, o que tem dinheiro vai ganhar mais.
É aquele que não tem, até aquele pouquinho que ele tem, lhe é tirado, porque tem que dispor, abrir mão daquilo para cobrir o necessário. Portanto, isso que ele coloca aqui é um princípio universal que se pode ser aplicado a muitas situações e a muitas questões. Então, geralmente, quando a gente não valoriza aquilo que nós temos, a tendência é a gente perder aquilo na linha do tempo e do espaço. Ou seja, eu posso perder amanhã ou numa outra vida eu vim sem aquilo. Então, aquilo me foi caçado, me foi tirado. E até aquilo que a gente tem, a gente acaba perdendo. Que é dentro dessa questão do dinheiro, por exemplo, é muito fácil a gente entender e ver isso. Porque aquele que tem dinheiro, ele pode produzir e ganhar mais dinheiro ainda. Mas aquele que não tem pouco, que não está tendo, até aquilo que ele tem que dispor daquilo, porque senão ele não sobrevive. É essa que é a questão do princípio. E nós vamos ser lançados, esse servo mau, ou seja, é inútil, porque ele não produziu, ele não fez por onde merecer. Nas trevas exteriores. Então, lugar de trevas é sombras, lugar de sombras é sofrimento, é dor. Então, isso significa. Exteriores, porque está afora. E aí nós vamos ter alguns embates aqui, né? Algumas dificuldades, porque a gente vai ter tanto as trevas externas quanto as trevas internas. Então, a gente pode se ver em trevas, literalmente, exteriormente, principalmente quando a gente deixar o corpo físico, e podemos ver também nessas trevas internas de inconsciência, de sombras. E, na verdade, essas trevas externas é nada mais, nada menos do que o reflexo das internas. Se eu trago elas por dentro, minha tendência é refugiar nas externas. Não tem como. Questão de sintonia. As trevas não tem jeito de elas sintonizar com a luz. Não tem como. Ela vai sintonizar com as trevas. Semelhantes atraindo semelhantes. Não é uma coisa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes significa sofrimento e dor. Isso que representa. Então, toda vez que eu caio nas linhas do desequilíbrio, ou seja, eu enterrei o talento, se eu não estou produzindo, ele está entrando em degradação. Se ele está entrando em degradação, ele está entrando em desequilíbrio. Isso vai provocar, lá na frente, sofrimento, choro e ranger de dentes. E eu posso me encontrar, me ver literalmente nas trevas externas. E na literatura espiritual a gente vê a representação dessas trevas externas, os espíritos descrevendo isso como umbral, como trevas, como sombras, essas sombras do mundo espiritual. Agora, nós só entramos em relação com esse universo é porque já desde aqui nós já estamos relacionando com ele, já estamos nos correspondendo a essas linhas. Nós estamos sintonizando com esse universo aí. Então, isso é muito importante eu começar a pensar, analisar bem, refletir com quais linhas, com qual universo eu estou me sintonizando. Eu estou me colocando em correspondência. Se eu quero me sintonizar com o universo de luz, eu tenho que me transformar, eu tenho que crescer. Eu tenho que trabalhar a minha conscientização, o meu crescimento, a minha conduta, buscar aquela conduta cristã, aquela conduta que Jesus nos propõe. Então, o Evangelho de Jesus é uma bússola, é uma orientação, para que nós, é um convite para que a gente viva de acordo com as suas propostas, seguindo as suas pegadas. É esse o convite que Jesus nos deixa. E ele vai deixando todo um esclarecimento, toda uma explicação aí através das parábolas. Vai explicando, olha, se vocês não seguirem essa linha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Está trazendo tudo. Está tudo aí. Então depende de nós, abordando esse evangelho, entender e começar a aplicar ele em nossa vida. Que a gente possa melhorar, possa crescer, para que amanhã nós não nos encontremos naquela condição de servo inútil. Porque a ele
ele está destinado às trevas. E ali vai haver choro e ranger de dentes. Não tem como. E a gente pode ver isso também no sentido mais amplo. Por exemplo, vendo as trevas como a inconsciência que a gente vive nela, a nossa inconsciência, ela gera o quê? Ela gera sofrimento, ela gera dor, ela gera doença, ela gera desequilíbrio. É exatamente esse choro e ranger de dentes. Bom, gente, nós chegamos ao final aqui, já estamos passando 5 minutinhos aí do nosso tempo. Espero que tenhamos trazido para vocês aí uma visão mais ampla, um entendimento maior aí do significado, o entendimento dessa parábola. Isso aí possa ajudar vocês nas suas reflexões aí, nesse processo de conscientização e transformação, a todos nós, né? Não só a vocês, mas a todos nós. Diva, Vicentina, Márcia, alguma pergunta, alguma observação? A gente pode abrir uns minutinhos finais aí. Tudo ok aí? Deu para acompanhar? Que bom, Diva. A Diva está respondendo que foi muito bom, ótima live, obrigado. Espero que tenha ajudado aí todos vocês aí a entender e compreender melhor aí essas questões do Evangelho, né? Essas passagens do Evangelho. Eu consegui entender. Que bom, Márcio. Que ótimo, sentindo alguma autocolocação, pergunta? Tudo ok? Bom, gente, então, com base nisso, nós podemos encerrar, então. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, médico e orientador maior de todos nós, nesses instantes em que nos preparamos para finalizar o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer pela oportunidade, agradecer por também aqui nos reunirmos para trocarmos esses conhecimentos, trocarmos, Senhor, fazendo parte deste banquete de luz, oriundo do Teu Evangelho, em benefício, em favor de todos nós. Gostaríamos de agradecer a presença dos amigos espirituais que nos acompanharam no estudo de hoje, nos auxiliando no entendimento, na absorção, na compreensão, nos amparando, trabalhando em nossos lares e conosco, em nosso campo mental, emocional e biológico também, físico. Agradecendo a presença dos corações amigos que compartilharam do estudo, estiveram aqui reunidos conosco para estas reflexões. Agradecendo a presença de todos, os pedimos, Senhor, uma vez mais, trabalhar em cada um de nós aqueles elementos, aqueles propósitos que nós trazemos em nossa intimidade, que nos auxiliem em nosso esclarecimento e nosso crescimento moral e espiritual. Deixando aqui os agradecimentos a todos, os pedimos ser com todos nós e com esta humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Amigas, boa noite para vocês, uma boa semana, Márcia, Diva, Vicentina, e a todos que vieram nos assistir, todos tenham aí uma excelente semana e que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço, gente. Boa noite, Carlos. Boa noite. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau. A Diva também está muito grata. Boa noite, Diva.